Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Rádio Opinião Entrevista, claro, falando sobre ciência, só que hoje especificamente sobre a comunidade de Alcântara. É justamente o projeto Cientistas de Alcântara. Isso em relação ao rumo e ao futuro espacial e sustentável. Para isso a gente recebe aqui agora o membro do DART Lab, o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, Emerson Muniz. Emerson, seja bem-vindo. Prazer. Eu estou muito feliz pelo convite, porque é sempre bom a gente falar um pouco sobre ciência, sobre os projetos que a gente faz pela universidade, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o quão prazeroso é trabalhar para a comunidade, então é isso. Fazer ciência está próximo da comunidade, né? Eu queria que você falasse justamente sobre a gênese desse projeto e o foco, né? O foco é o humano, né? Não é só ciência, é o humano também. Isso aí é interessante você falar isso, porque o laboratório de análise de inteligência artificial, então aí as pessoas tendem a ver, é um laboratório das exatas. Então, exatas vai trabalhar com computador, não vai trabalhar com pessoas. As pessoas perguntam isso de vez em quando, né? Mas a ideia é justamente essa. Computadores, tecnologias são produzidas por pessoas. E quanto mais a gente democratiza essa tecnologia, mais o nosso país e o nosso estado, principalmente, consegue se desenvolver. E é um dos cernes desse projeto, é fazer um desenvolvimento tecnológico a partir das pessoas do nosso estado, para o nosso estado. Né? Maravilha. Falando sobre a comunidade de Alcântara, que de alguma maneira, aliás, de várias maneiras, elas sofrem também, né? É muita tecnologia, muita informação, claro, né? Tem, de uma maneira geral, educação, mas há um impacto ali, né? Essas questões relacionadas a esses impactos, elas também acabam sendo um foco, né? Enfim, o que de diferente, digamos, nessa abordagem ali com essas pessoas, né? Com a ciência, né? Com a divulgação científica, enfim, com conceitos científicos, teve de diferencial? Realmente essa discrepância é uma das coisas que a gente aponta, né? Muitos pontos onde tem plataformas de lançamento pelo mundo, ao redor se desenvolve tecnologia. E existe essa discrepância porque ainda não tinha essa abertura. Mas isso coincidiu, inclusive, com a abertura do CLA para as comunidades, para as visitas e tudo mais. Então, quando a gente vai lá, a gente vai ensinar tecnologia para eles, para que eles aprendam e tenham esse engajamento com a tecnologia. Então, a gente foi, por exemplo, teve crianças que eu cheguei lá e elas não sabiam nem usar o shift do teclado. Quando eu saí, eles disseram que vão ser meus alunos, porque eu disse que eu quero ser professor aqui na universidade. E eles disseram que iam ser meus alunos aqui na universidade. Vamos nos encontrar lá na UF. Exatamente. E aí isso é uma das coisas que me dá mais felicidade agora, falando pessoalmente, porque eu não vim de uma cidade do interior do estado, mas eu vim da periferia de São Luís. E em certas análises a gente pode fazer alguns comparativos. E aí, quando eu estava me desenvolvendo, muita gente dizia também que não, isso aí é só para as pessoas que já estão mais para frente. Não é da sua realidade. Não é da sua realidade. Pelo contrário, né? Exatamente. E é justamente isso. O cientista de Alcântara, a ideia é isso. É fazer com que eles entendam que isso é da realidade deles, é da cidade deles, e eles, como membros da cidade, podem se apropriar. Antes da gente falar dos gargalos para isso tudo acontecer, eu queria que você falasse da metodologia. Como é isso na prática? Como é essa atuação em termos educacionais e práticos mesmo? Claro. O cientista de Alcântara, ele é sempre feito com responsabilidade com relação à identidade cultural. Então, e isso eu não falo só do cientista de Alcântara, é todo o projeto que o DART Lab faz. A gente faz primeiro uma escuta qualificada, sempre. A escuta qualificada, o objetivo é o quê? Ouvir o que eles esperam da gente. Porque a gente não quer chegar como uma pessoa que vai colonizar. A gente quer ouvir eles falarem o que eles precisam, quais são as mazelas da comunidade, qual é a cultura da comunidade e, ao mesmo tempo, desenvolver tecnologia baseada nessa cultura. Assim, a gente também não consegue separar, a gente não vai separar
desenvolvimento tecnológico com valorização da cultura, porque muitas vezes isso acontece, né? Até em outros projetos aqui de São Luís mesmo a gente encontra isso. Um desenvolvimento tecnológico por parte das pessoas, das crianças, e esquecer da cultura completamente. Então, todos os nossos projetos são baseados nisso. Então, a gente faz a escuta qualificada, ouve o que eles estão falando, e só depois é que a gente desenvolve o conteúdo. O conteúdo não é só técnico, mas é também humanizado, de forma que a gente consiga adaptar esse conteúdo para as crianças e para a realidade delas. Um exemplo é justamente o livro que a gente fez. Vamos mostrar. Tipo, por exemplo, o livro, a ideia, primeiro de tudo, a gente já demonstra na capa a Praça de Alcântara, com as crianças de Alcântara. E quando a gente vai contar a história, aqui, por que eu estou dizendo contar a história? Porque é um livro que ele é didático para didático. Então, o que acontece? A criança vai lá e começa a ler. Aí ela está lendo aqui, está aprendendo sobre tecnologias espaciais, satélites, inclusive tecnologias que criaram o satélite que embarcou no Rambitnano, né, agora. E aí elas vão lá, começam a ler e começam a ver uma história de uma aventura de crianças de Alcântara, elas mesmas se identificando. E a partir dessa aventura elas vão aprendendo. Então elas estão lendo uma historinha para didática e tá aprendendo o conteúdo. É uma elas forma lúdica, né? Elas aprendem sem nem perceber. Quando vê, já aprendeu. E eu acho que isso é importante para as crianças também, porque muitas vezes a gente... Aí eu já lembro aí da minha infância. Às vezes a gente ser obrigado a estudar constrói barreiras. Sim. Mas tu deixar interessante aquele estudo, destrói essas barreiras, né? Então, aproxima isso é uma das mais, coisas. né? Isso aí. Maravilha. Essa abordagem STEAM, o que é isso? STEAM. Ciência, eu vou tentar lembrar de tudo. É ciência, tecnologia, engenharia, artes, porque a gente usa o A também, sim, e matemática. Acho que eu falei tudo. E a ideia é o quê? É usar todas essas vertentes para o desenvolvimento de todo o nosso conteúdo. E aí, quando eu falo conteúdo, eu não estou falando só do livro. Eu estou falando da aula que a gente vai dar lá em Alcântara, eu estou falando da forma como a gente aborda eles, como é a nossa aula, não só o material impresso ou material de slide, mas como a gente se comporta com eles. Isso também é desenvolvido por isso. E sempre, claro, incluindo os conteúdos da escuta qualificada, sempre. Então, a gente alia tudo isso. É um trabalho de preparação bem grande antes da gente ir para a aula de fato. Essa aula, ela é nas escolas? Isso. E nas comunidades também? Isso. A gente fez questão de ser lá em Alcântara. Sim. Porque é o cientista de Alcântara. Não faz sentido eles virem para São Luís para ter aula. Sim. Porque muitas vezes isso acontece, né? E aí isso acontece porque é meio difícil, né? É muito difícil o deslocamento para lá. Mas mesmo assim, o nosso laboratório tem mais de 100 alunos. E esses alunos, muitas vezes, até não sendo bolsista, alguns deles eram até voluntários. Uhum. E mesmo assim eles foram. E eles foram e estavam felizes interessados em ir lá, ajudar aquelas crianças, ensinar elas o conteúdo. E a gente ia para as escolas mesmo. Então não era só no centro de Alcântara, porque Alcântara é muito grande, né? Então tem a sede, tinha 2 escolas na sede, e tinha mais 13 escolas espalhadas pelas agrovilas de Alcântara toda. Até tinha a agrovila que por exemplo, a Ponta da Areia. A Ponta da Areia já não é nem nessa baía, já é na outra baía com Guimarães, lá do outro lado. A distância é maior. Eram 2 horas de estrada de terra. A gente descia do carro, a gente afastava pedra da frente da van no temporada de chuva. A gente ia lá e mesmo assim ninguém reclamava, tava todo mundo feliz. Uma vivência, né, também para vocês, né, como tutores, enfim, estão ali à frente desse
projeto, né, tem um retorno, claro, né, obviamente. E para falar sobre justamente a receptividade, né, crianças, claro, né, dessa forma lúdica, aprendendo, e enfim, o que vocês observam disso, né, dessa receptividade para esse conteúdo? Eu fico muito feliz, até me emociono com isso, porque eles não só aprenderam, como gostaram de aprender. E aí, é o que eu falei, eles começaram a sonhar, né? Que é uma coisa que a gente precisa pra gente se desenvolver e ir pra frente. Eu gosto de brincar, eu vou até citar ela vai me matar, mas tem a Gabriela, que é uma das alunas. Toda vez que ela fala isso, ela chora. Que teve uma vez que ela foi lá dar aula, e ela tava lá dando aula pro aluno, terminou, uma menina desse tamanhinho aqui, acho que ela tinha uns 10 anos, ela chegou pra ela e disse assim: tia, eu quero ser você quando crescer. Rapaz, ela quase chora, e ela tá se espelhando nela, e ela é uma mulher que está lá na universidade, dando aula, indo pra frente, representando, e a menina de uma comunidade de Alcântara foi lá, olhou pra ela e se espelhou, e ela tá querendo ser como ela é. Missão cumprida, né? Missão cumprida, exatamente. Que maravilha, que maravilha. Bom, Emerson, pra gente finalizar, né, o encaminhamento de outros projetos também, né, pelo DART Lab, o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão. Como é que está esse processo? De outros projetos? Outros projetos também, né? Tá, a gente já está encaminhando com alguns outros. Eu não posso contar tudo porque ainda está na negociação, e é uma coisa que demora, né? É uma coisa que demora. Mas a ideia é a gente fazer... A gente está com um projeto em outras cidades do Maranhão, sempre no Maranhão, porque é uma das coisas que o nosso professor, o professor Alex Barrada, sempre fala, que a ideia dele é que o Maranhão se desenvolva e seja referência para o resto do país, para que quando a gente saia, as pessoas chegam para a gente e dizem: eu tô querendo montar meu método educacional baseado no que vocês fizeram no Maranhão. Essa é a nossa ideia, para que a gente tenha cada vez mais orgulho da nossa terra. Então, a gente está fazendo em diversas cidades e também aqui em São Luís. Em São Luís eu já posso falar que a gente está trabalhando também com o bairro de Fátima, porque a nossa ideia é fazer um projeto parecido com o Cientista de Alcântara, mas mais focado na cultura do bairro de Fátima, que é um bairro que tem uma cultura riquíssima, né? E muitas vezes as pessoas de São Luís não sabem disso, né? Do tanto de baluartes que vieram de lá. E então a gente já está fazendo escuta qualificada com eles, já está conversando com eles, é um processo que demora. Então, em breve a gente vai ter mais notícias. A gente posta tudo no Instagram, então quando a gente pode postar, a gente já coloca lá. É o Instagram do DART Lab. dartlab.ufma. Maravilha. DART Lab, que é o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão. Emerson Muniz, que faz parte dele, né, acabou de falar sobre justamente esse projeto que tem lá em Alcântara, que é o projeto... Qual é o nome do projeto mesmo? Porque eu esqueci. Assim, perdi aqui. Cientista de Alcântara. Cientista de Alcântara. 3, 2, 1. O projeto Cientistas de Alcântara. Emerson, muito obrigado pela sua presença e informações aqui, que continue esse projeto, né? Essas iniciativas do DART Lab também, e que tenhamos mais notícias, não só do DART Lab, como outras iniciativas da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado. Terão para frente sempre, tanto do DART Lab quanto de outros laboratórios da universidade. O que a gente quer é o desenvolvimento do nosso estado e da nossa universidade. Esperamos você e outros, né, participantes também para falar sobre ciência aqui nesse espaço, o espaço da Rádio Universidade, juntamente com a FAPEMA, para falar sobre ciência e todos os aspectos, inclusive humanos, para tratar aqui em nosso estado. A gente agradece mais uma vez a sua presença também. Continue com a gente. www.universidadefm.ufma.br. Tá tudo lá. Muita ciência, muita tecnologia e humanismo acima de tudo. Até a próxima.